Agora sim, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Outliers, aqui ao vivo para você e com você, juntamente comigo, nada mais, nada menos do que Nani Vieda. Boa noite, Nani! Senhoras e senhores, a todos uma boa noite, um bom dia, boa tarde, não sabemos a hora ou se está sintonizado agora com a gente, mas em que momento você vai assistir, ouvir e interagir conosco nessa edição. Eu estou muito feliz de você estar aí sempre conectado, já tem gente aqui conosco que vai poder fazer a pergunta para o nosso convidado ao vivo. Então, prepare-se, tá, Paulo? Mas antes, a gente quer abrir os canais aqui para todo mundo interagir. A partir de agora, tá valendo a sua participação ao vivo, sua pergunta, o seu alô, seu oferecimento. Você pode metralhar esse menino que tá tudo certo. E vem para cá como? É muito fácil, você entra em contato conosco através das principais redes sociais, facebook.com/outliers, Progr Outliers, Prog do programa Outliers lá no Instagram e também aqui pelo site abre.aí/Outliers. Abre.aí/Outliers, gente. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso, eu sei que ele vai estar aí, se ele não tá, ele vai estar, ele vai assistir, disse que assistiria hoje, mas dois convidados que já estiveram conosco aqui, o Ministério no Santuário, um beijo para vocês, estão sempre conosco, um beijo para Rafa, um beijo para o pastor, Deus abençoe, e outro muito legal que está muito afim de vir aqui para Curitiba, Alex Gonzaga, que mandou um alusão para todos aqui do Outlier. Alex, obrigada, Deus abençoe você, em breve estaremos juntos. Hello! Tamo junto, e lembrando que você também pode pedir sua música, você pode mandar seu abraço, pode deixar seu recado aqui e também fazer a sua pergunta ao vivo aqui pra gente, lembrando também que todas as redes sociais, o Facebook, YouTube, Instagram estão conectadas, então é só você mandar seu recado, mandar seu abraço, assim como já está fazendo muita gente aqui, ó, olha a Jéssica. Beijo, Jéssica querida, Anne, querida, um beijo, meu amor. Faça como elas, mande seu recado e a gente vai falando aqui ao vivo pra você, tá? Agora o negócio é o seguinte, tem muita gente que pergunta assim, mas o que é isso que vocês estão fazendo? O que é esse Outlier? Bom, eu vou dizer pra você que surgiu um projeto no nosso coração, não foi isso, Everson ou Barbosa? Exatamente, um projeto para abençoar a sua vida e também para nós sermos abençoados através de pessoas que são Outliers, ou seja, pessoas que são diferentes, acima da média, pessoas extraordinárias e que de alguma forma superaram barreiras, de alguma forma se tornaram extraordinárias, fazendo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Sabe por quê, Nani? Tem muita gente que acha que para ser extraordinário precisa se ganhar o mundo, ser famoso, ou ser um jogador de futebol, ou ter uma música estourada, ou torcer pro Atlético, enfim. Não, gente, você pode ser Outliers com aquilo que Deus colocou na sua mão. E é claro que para algumas pessoas, Deus colocou coisas maiores, coisas extraordinárias, mas para outras menores. Mas isso não significa que não seja extraordinário. Exatamente. Significa que talvez não apareça tanto. O fato é que nós estamos trazendo pessoas que de alguma forma têm alguma lição importante para compartilhar com a gente. Isso, pessoas inspiradoras que receberam esse talento, receberam esse chamado, disseram sim, eis-me aqui, e estão cumprindo. Então eu quero dizer para você que independente da sua área de atuação, o que você está fazendo, procure se inspirar nessas histórias que nós trazemos aqui, independente se são pastores, profissionais, cantores, ministros, coaches, enfim, né, grandes, como o Everson acabou de dizer, pessoas que fazem coisas extraordinárias, gigantescas, ou pessoas que estão atuando nas suas áreas, mas de forma ainda entre aspas, dependendo da visão pequena, mas são extraordinárias. E eu quero que você se inspire nisso, tá? Porque nós vamos conversar hoje com o Paulo Alberto. Ele é nascido em Sergipe. Eu não sei nem se lá tem sotaque, mas eu já vou lhe dizer, querido, em Sergipe, aquele abraço. E também Maricleia Passos, um beijo, queridinha. Ó, Paulo, ele veio para Curitiba em 2004, onde começou a trabalhar em uma loja de artigos evangélicos. No ano de 2005, ele inicia um programa de rádio na Atalaia Net, pioneira. Primeira rádio do segmento cristão totalmente online e tinha aí a retransmissão para várias outras rádios brasileiras. O programa era Tempo de Cantar. Você cantava lá? Ele já conta pra gente, tá, gente? Fica aí. Onde é que eu parei aqui?
Isso fez com que o Paulo tivesse a possibilidade de se aproximar de centenas de artistas, o que ajudou muito na carreira ali dele, no processo de criatividade para os próximos passos que viriam. Vai prestando atenção, tá, gente? Que tudo aqui tem um detalhezinho. Em 2008, ele abriu a sua própria empresa, que é a Criativum Assessoria e Marketing, passando a atender vários ministros nas áreas de assessoria de imprensa, agenciamento e criação. Através também dessa empresa, Paulo teve a possibilidade de poder mostrar o seu potencial e a sua capacidade de gerenciar projetos. Em seu currículo, também tem o nome de várias direções artísticas, de vários projetos em vídeo, de grandes gravadoras, como, por exemplo, a Sony Music do nosso querido Maurício Soares. Nos anos 2015 e 2016, Paulo recebe, através do voto popular, o prêmio Troféu de Ouro. Mas que coisa, hein? Troféu de Ouro como melhor profissional do ano do mercado cristão. E lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no Teatro Bradesco. Ainda em 2016, ele produziu o grande festival Novas Promessas da RPC, junto ao Curitiba Gospel Festival, sendo premiado pela excelência na produção. Em 2019, ele continuou liderando a sua empresa e assume a diretoria. Aí, gente, é coisa nova no pedaço. Até ali eu conheci, acompanhei, vi vários trabalhos. Agora é coisa nova no pedaço e bonita. Publish, é isso, meu amigo? Agência segmentada ao público cristão, com estrutura focada em criação de conteúdo e tecnologia, além das relações públicas de imprensa. 2020 foi reconhecido pelo governo americano como habilidade extraordinária, recebendo um visto especial e teve maior ascensão na sua carreira. Vários projetos em andamento, ele participou também do Decente Projeto com a Deezer, Vila Mix, Em Casa Gospel, Live Solidária, e olha, gente, nós vamos conversar a respeito de entrevistas em canais de televisão, e nós vamos conversar sobre um montão de coisa que esse menino não para de fazer. Eu só quero perguntar uma coisa para você, Paulo. Olhe bem nos meus olhos e diga, você tem tempo para tomar um café? Seja bem-vindo. Sim. Boa noite para vocês, boa noite, Nani, boa noite, Everson. Que alegria poder estar aqui com vocês, né? Você perguntou sobre o tempo do café. A gente faz o tempo, né? Tem que fazer o tempo acontecer, a gente tem que otimizar o nosso tempo, e para a gente poder estar aqui hoje, acabei de sair de uma reunião, a gente se falou 3 minutinhos antes de começar, tô saindo de uma reunião, mas já porque é muito importante a gente poder estar com os nossos amigos, estar com as pessoas que também são relevantes, como vocês, que fazem coisas tão incríveis em prol da comunicação, em prol da arte da nossa cidade, e eu me sinto muito honrado, muito obrigado pelo convite, e para vocês a gente encontra tempo para o café Coisa sempre. mais linda. Paulo, agora você mora... eu fiquei muito feliz. Já faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas a gente sempre conversando, sempre interagindo, claro que dentro das nossas possibilidades, a gente sempre... O carinho já faz há muitos anos, carinho e respeito por ele, muito tempo, admiração por ele já há muito tempo, enfim, mas a gente sempre dá um jeito de conversar, e eu fui franca com ele, eu falei, já acompanho teu trabalho há muito tempo, comecei a ver agora, não foi isso que eu disse para você, comecei a te seguir agora nesse trabalho novo, estou encantada com esse teu passo, e nós precisamos conversar, explicar a transição de um projeto para o outro, como que começou tudo, tá bom? Então eu quero que você se sinta assim, bem à vontade, porque o maior objetivo nosso é de você também, além de compartilhar a sua história, contar o que você está fazendo e os grandes projetos que estão vindo, inspirar várias pessoas, tá, Paulo? Com certeza, eu tô à vontade, tô em casa. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, né, Paulo? Faz pra gente ali uma timeline de como é que foi esse processo aí de crescimento, evolução numa carreira que é uma carreira super importante, mas que está ali no backstage desse negócio todo da música acontecendo. Claro. Bem, acho que desde da minha infância eu sempre tive uma afinidade muito grande com a música, né? Eu acho que tudo começa aí, né? A gente precisa compreender os nossos propósitos e tentar se reconhecer na nossa essência desde quando a gente ainda não pode optar por um cargo ou por um trabalho específico, né? Então eu sempre tive essa afinidade, eu sempre
Eu cantava na igreja, cheguei a gravar 3 álbuns, gravei CDs ao vivo com a Nívia Soares, com uma galera, mas tem algo que eu acho que é um bom começo pra gente aqui, é que existe, quando a gente faz muitas coisas, a gente precisa identificar aquilo que a gente de fato é reconhecido pelas pessoas, né? Não por orgulho, não, mas assim, tipo, olha, eu sinto algo diferente quando você faz isso, eu sinto algo muito importante e eu me sinto seguro quando você está no comando de tal execução. Então, quando eu vim para Curitiba, e como a Nani já falou um pouquinho aí do meu ingressar no mercado, que foi através de uma rádio, de um programa de rádio, que eu pude ter a oportunidade de conversar com alguns cantores, de me relacionar com alguns executivos do meio, eu comecei a entender, meu negócio não era a rádio, mas eu comecei a entender que tinha algo muito importante e valioso por detrás disso. E eu comecei a orar, então só para ter a timeline, de 2004 a 2007, eu fiquei num grande questionamento a respeito de como que eu poderia fazer para poder exercer a minha profissão como ministério, porque eu sempre tive a certeza de que eu fosse fazer em vida, eu faria para honrar o nome do Senhor. E não é que todo mundo precisa ter esse entendimento, mas no meu caso, eu tinha essa certeza dentro de mim. E foi quando que surgiu esse desejo de poder, em 2008, abrir a Criativum para eu poder suportar ministérios, para eu poder servi-los. Então, quando eu abri o CNPJ, a minha primeira cliente full-time, tempo integral, era a Heloísa Rosa, com quem eu viajava. Eu produzia o ministério e também produzia a estrada, eu ia para a estrada com ela, né? E eu tive outros também clientes do meio pentecostal, que trabalhei por 12 anos, como a Elaine de Jesus e outras pessoas, que eu aprendi muito nessa vivência. E aí eu fui caminhando, Everson, fui caminhando, fui conquistando, fui aprendendo, fui errando, fui me redimindo, né, fui vendo que eu precisava amadurecer, a minha postura precisava ser uma postura de alguém que estava disposto a poder encarar o nosso meio, né, o nosso mercado, como você falou, a respeito do background, de alguém no backstage, alguém que está por trás, alguém que não aparece, alguém que não é reconhecido pelos holofotes, mas a gente precisava entender qual era a importância do meu trabalho, o que era indispensável em relação à minha atuação. E foi com isso que eu fui me descobrindo, eu fui percebendo que existia alguns skills, algumas coisas preciosas que eu estava desenvolvendo que era o diferencial. E eu comecei a pontuar esses diferenciais, comecei a pontuar essas questões que tornavam o meu trabalho diferente de outros profissionais da área. E foi quando eu cheguei num patamar, em 2015, 16, de premiação a nível nacional. E aí eu larguei mão, falei, tô cansado do mercado cristão. E eu fui pro mercado financeiro por 2 anos e meio. Mas eu acho que isso foi super importante para mim. Eu tô dando uma timeline, tipo, voando assim, porque se for parar em todos os detalhes, a gente de fato vai ter que pegar muito café pra gente ir na madrugada, mas voando, assim. Então, 2016 eu entrei. O André fazia um cafezão que você não conhece, rapaz. É bom, hein? E aí, em 2016, eu fui pro mercado financeiro. Para mim, foi super importante essa pausa. Para mim, foi assim, eu considero que foi assim aquela pausa necessária para reflexão, a pausa necessária para o renovo, a pausa necessária para mudança, né? Eu acho que todo mundo que está no mercado, todo mundo que está à frente de alguma coisa, precisa estar preparado para encarar a mudança. E a mudança, ela nunca é confortável, a mudança é sempre desafiadora, e você precisa estar com a tua mente focada em Deus para poder vivenciar essa fase. Então eu fiquei de 2016 a início de 2019 no mercado financeiro, mas enquanto eu trabalhava às 8 horas como um seletista, que eu nunca tinha sido um seletista, foi super estranho para mim, bater ponto, essas coisas, falar, Deus, eu acho que é o Senhor que quer só para renovar a minha mente, né, porque eu já tava meio louco, assim. E aí eu entrei numa fase, assim, correndão, nessa fase que a Nani falou, que é a nova fase, que foi quando eu levei uma ideia e compus junto a uma pessoa que eu trabalho, um boss, um sócio, um amigo, o conceito da Publish, que é a agência
que hoje a gente tem diversos nomes, eu não sei se eu já posso citar isso agora, eu deixo para um outro momento, mas sabe, né? Pode. Som do Reino, meu cliente, Júlia Vitória, André Aquino, a gente estava com Thales, Preto no Branco, Gabriela Gomes, a gente tem Fernanda Brum, a gente tem outros artistas da Sony, parceria com a Universal Music, tá chegando aí, o Salazar teve com a gente semana passada num café super gostoso. A gente tem muita coisa que eu já parceria com a Universal Music, tá chegando, tá voltando para mim alguma coisa aqui. Então, e tem muita gente que eu esqueço, entendeu? Eu falo assim, mas eu esqueço quem tá lá na empresa, assim, o pessoal que fica trazendo pra gente os nomes, mas a gente tá super feliz e eu pararia nesse overview, nesse ponto pra gente poder detalhar aí a nossa conversa. Muito bom. Bom, para o pessoal entender um pouquinho, então a Publish é uma agência segmentada ao público cristão, como ele acabou de falar, os cantores, focada em criação de conteúdo e tecnologia. Vamos começar daí? Conteúdo e tecnologia. Então eu imagino, PA, que você detectou que em algum momento, com o crescimento, a evolução, né, da música cristã, de tudo que vinha acontecendo, haveria necessidade de pessoas capacitadas que dessem um suporte à altura para esses profissionais. A gente fala assim, mas os cantores evangélicos são profissionais? São excelentes profissionais, eles levam o ministério profissionalmente, não é isso? E você desenvolveu esse conteúdo. Vamos começar daí, como é que você... Como é que você teve esse insight? Está precisando disso, Nani? Sim, Nani, o que aconteceu é que nessa minha pausa, que eu fiquei fora do mercado, me deu tempo de eu respirar e analisar muita coisa. Então, quando eu estava na Creativum, eu tinha por 12 anos uma metodologia de trabalho, né? Então, eu sempre atuei muito forte nas relações públicas, assessoria de imprensa, agenciamento, fui responsável pela carreira de várias pessoas por muito tempo, mas o mundo mudou, o mercado mudou, e mudou de uma forma muito veloz. Então, quando em 2019 surgiu essa oportunidade de criar algo novo para o mercado, eu analisei o mercado, e aí eu percebi que já existia uma carência muito grande nas áreas de tecnologia, né? Então, a gente tinha muito já agora, não era mais o blog, agora era o e-commerce, era o aplicativo, era as diversas formas de apresentar o trabalho em sites e tudo mais. A gente já tinha uma presença de merchandising muito forte. Então, para vocês entenderem, a Publish hoje ela é fundamentada em 4 pilares. O pilar da criação, que é a criação de conteúdo. Então, nesse pilar, a gente cria todo tipo de conteúdo que você imaginar para qualquer tipo de rede social, para qualquer tipo de plataforma. Então, eu estou falando da criação de conteúdo para Instagram, eu estou falando da criação de conteúdo para o IGTV, eu estou falando da criação de séries para YouTube, eu estou falando do que você imaginar de conteúdo que você rola o teu celular ou o teu computador. Nós trabalhamos dentro desse pilar, que é com essa geração de conteúdo. Um outro pilar é o pilar da mentoria. Então, a gente tem criação de conteúdo e a mentoria. Dentro da mentoria, lá na Publish, a gente procura entender qual é o universo que esse artista está inserido, que esse profissional está inserido. E aí a gente dá o caminho, com diversas reuniões estratégicas, diversos tipos de abordagem, de ele alcançar a meta dele ou de ele poder trilhar aquilo que ele deseja para aquele momento. Dentro da mentoria, a gente trabalha muito forte com a assessoria de imprensa também, né, que é quando a gente procura os melhores meios, os melhores influencers, a gente procura os melhores profissionais para a gente poder se relacionar, né? E aí um outro pilar é o pilar da tecnologia, que é como você falou, que é o nosso desenvolvimento de todas as soluções tecnológicas, e eu falo todas, a gente tem um time de TI pronto para poder desenvolver qualquer loucura que você passou pela tua cabeça, assim, eu quero um aplicativo que eu fale uma palavra e ele repita a minha palavra e transforme numa música. A gente vai tentar criar, a galera vai se virar lá para poder programar isso. E por fim, é o pilar do merchandising, né, que a gente fala que é o printing, que é quando você, que é artista, deseja criar uma linha. Eu quero criar uma linha de produto, eu quero criar meus moletons, eu quero
criar as minhas canecas, os meus bonés, as minhas canetas, enfim, tudo que for que leva a marca dessa pessoa, nós temos dentro da empresa um setor que vai desenvolver toda a linha de conteúdo, vai contactar as fábricas, mandar produzir e aí entregar para o artista, seja através de um e-commerce ou para ele poder vender aonde ele quiser. Então, isso é publish e a gente entende que através desses 4 pilares a gente acaba suprindo a necessidade de qualquer profissional e a gente tem tido feedbacks maravilhosos assim, das pessoas que têm se relacionado conosco. Tem sido muito bom. Eu ia perguntar bem, a Nani aqueceu ali, eu falei, vou perguntar. Deixa eu te falar um negócio, você está cuidando de carreiras de artistas cristãos, né? E quando a gente pensa no artista cristão, é normal que a igreja ela tem um certo preconceito do ser artista no meio cristão. Mas, em contrapartida, por outro lado, a gente sabe que os músicos, os cantores, são cada vez mais profissionais no sentido da entrega que eles fazem. Sim. E o que se sente, assim, deles quando eles chegam, cruza, assim, tipo, não sei nada sobre nada de uma carreira, e aí, quando eles recebem essa lapidação, essa mentoria, o que muda na vida de um artista cristão? Cara, a coisa mais incrível que eu acho no que eu faço é porque o meu coração ele sempre esteve em Deus. E eu uso muito dessa posição para poder reposicionar pessoas no centro do propósito. Então, quando alguém chega para falar de uma mentoria, quando a gente usa o termo artista, eu uso pelo fato de que essas pessoas produzem uma arte. Mas eu não faço atribuição ao fato de serem os estrelas e por serem brilhantes e uau, intocáveis e tal. Quando essas pessoas chegam até mim, e chegam pessoas de diversos níveis, chega desde uma pessoa que está mega posicionada, que ela sabe o que quer, construiu uma carreira de sucesso, tem sua forma de trabalho, de lidar com as coisas, e precisa de um auxílio para reposicionar algumas coisas dentro daquilo que já é um contexto, que já existe, que já está fundamentado, e existem as pessoas que queimam de amor por alguma coisa, e elas não entenderam ainda o que fazer para poder começar a sua caminhada. Nesses 2 posicionamentos, a gente procura, e eu procuro como gestor, passar para toda a minha equipe aquela sensibilidade da gente poder trazer, sim, o direcionamento do espírito para dentro do profissional. Nós somos uma empresa focada no público cristão e nós precisamos atuar dentro dos princípios, dentro daquilo que a gente entende. Então, assim, só fazendo um parênteses, né? Eu, lá atrás, por 12 anos, eu me relacionei muito com igreja, muito com contratante, muito com pastor, muito com gente que olhava para o ministro como um servo e que queria muito que aquela pessoa carregava dentro dela, e tinha gente que queria porque ela estava no topo e ia trazer gente para dentro da igreja. Então, eu tive 12 anos de uma carga muito grande, onde por diversas vezes eu me sentia muito pressionado a poder responder a um líder que queria números, sendo que eu não acreditava nos números, eu acreditava no propósito. Então, por diversas vezes eu consegui, pela graça de Deus, ministrar no coração desse líder que o propósito é muito mais valioso do que os números e do que o tamanho da carreira dessa pessoa. Então, isso me trouxe para esse tempo de agora, essa sensibilidade, como você questionou. Quando a pessoa cruza o caminho, o primeiro reposicionamento é: você está certo a respeito do que você está fazendo? É a primeira pergunta. Isso que você está fazendo é algo que de fato queima no teu coração? A gente faz uma triagem, a gente faz uns confrontos, assim, para saber de fato se é porque é super legal cantar e eu quero estar numa plataforma digital, ou, cara, eu fui feito para isso. E quando a pessoa é feita para isso, ela é diferente. Ela não é uma pessoa que você precisa ensinar ela a fazer isso. Você precisa lapidar apenas, porque isso já está dentro dela. Isso ela já carrega. Então a gente tem um termômetrozinho assim, sabe? Que é o termômetro de... Na conversa, você, de fato, entende quem a pessoa é. Eu vou trazer um exemplo agora para você, dentro disso que você me abordou. Eu tive uma reunião há 4 semanas atrás, com a Gabriela Gomes. Eu não sei se vocês conhecem esse nome, possivelmente sim.
E a Gabi tá com a gente hoje. E eu comecei a ouvir. Nessa pandemia, a gente se reinventou, a gente fez tanta coisa. Na conversa com a Gabi, eu, por diversas vezes, tive muita vontade de chorar. E a gente estava falando sobre Instagram, sobre ministério, sobre engajamento. Mas eu nunca senti o que eu senti durante aquela conversa. Que realmente você sabe que a pessoa nasceu para aquilo pela forma que ela externa as necessidades, pela forma que ela te diz o que ela precisa, pela forma que ela busca por respostas. E ela nunca buscou, durante 1h30 de reunião, por respostas que a posicionasse na mesma altura de alguém engajado no mercado. Ela só queria entender como que eu faço para isso que eu acredito chegue no maior número de pessoas. Por quê? Porque tem muitos jovens me perguntando isso, e eu ainda não encontrei a melhor maneira de responder, e eu sei que eu tô perdendo tempo. Aí você para e pensa, peraí, tô falando de uma pessoa com milhões de views no YouTube, com quase 500 mil de seguidores, e ela tá preocupada com qual é a resposta que ela tem dado aos questionamentos e a necessidade da sua audiência. Então você começa a enxergar, sabe, Everson, pontos que você fala, essa pessoa entendeu quem ela é, e eu não preciso lapidar isso nela, eu só preciso potencializar. E eu tenho como esse ministério, lapidar e reposicionar essas pessoas. Então, quando elas cruzam, eu pego pelo braço e falo, cara, agora vamos conversar. Vamos ver se você está no lugar certo mesmo. Muito bom. E quando você entrou com essa proposta, assim, PA, de fazer essa gestão, ajudar as pessoas, né, a fazerem uma gestão mais leve, mais assertiva na sua carreira, não perder tempo, otimizar realmente as coisas. Você percebeu algum tipo de resistência? Por que eu vou te fazer essa pergunta? Porque a gente já está no segmento há muitos anos, né, meu amigo? Eu no meu meio, você no seu, Everson aqui também, já trabalhou em rádio, Everson atua com comunicação, enfim. A minha pergunta, ela é para você porque as pessoas ficaram com o pezinho atrás. Ah, não acredito, mais um de novo, que vai falar, vai fazer, vai isso, vai aquilo. E acaba resumindo em só fazer uma arte, dá 3, 4, 5 coisas e amém, vai seguindo por aí. Teve esse tipo de resistência ou comparação? Olha, uma vez eu fui questionado por uma pessoa, eu não vou citar o nome, é uma pessoa muito grande no nosso meio, e muito meu amigo, e na época nós estávamos nos aproximando, e a gente se encontrou em Brasília, num evento, e ele olhou para mim e fez a seguinte pergunta: por que você faz o que você faz? Você acha que nós, como ministros, precisamos de imprensa, por que você faz isso? E eu respondi, né? Falei, olha, hoje você tem o privilégio de poder ter a tua voz ecoada de uma maneira que aconteceu depois de 10, 15 anos que você estava no anonimato. Mas tem pessoas que a gente tem a honra de servir e trilhar, fazer um caminho juntos. De poder suportar essas pessoas, de poder ensinar essas pessoas. Talvez você se sente completo na sua arte, completo na sua gestão, mas como diz no texto, uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados, e tem pessoas e pessoas, são completamente diferentes. Então a gente está nessa posição para poder servir essas pessoas. Então assim, eu nunca senti uma resistência, nossa, isso aqui não precisa, a gente pega aqui, faz um selfie, coloca que Jesus é bom, e o Salmo 23 na legenda, e tá tudo certo e tal. Eu nunca sofri com isso, mas assim, houve um desbravar muito grande, uma insistência muito grande para que as pessoas entendessem, sabe? Levassem a sério o trabalho. Hoje, Nani, eu olho para trás, nesse tempo que você citou, um tempo até que a gente viveu um pouco mais próximo, levando pessoas ali na rádio, trocando figurinhas, projetos. Naquela época, eu acho que as pessoas não olhavam com tanta seriedade, ou talvez com tanto respeito pro meu trabalho, como elas olham hoje, assim, sabe? Eu não sei se é porque a gente é muito visionário, né? Nós três aqui,
somos visionários e às vezes a gente enxerga as coisas alguns anos à frente e as pessoas não nos acompanharam ainda, talvez isso gere algum tipo de choque. Ué, mas por que... E aí hoje, no tempo do agora, eu faço o que eu faço há 12 anos, eu só potencializei, eu só ajustei, eu só coloquei dentro do que o mercado diz que é importante, dos métodos e tudo mais. Mas é a mesma coisa, mas as pessoas não sentiam necessidade naquele tempo. Mas agora, por exemplo, com a chegada do streaming, zerou, não importa se a pessoa tem 30 anos de carreira, foi passada uma linha e corram. Quem souber trabalhar vai ter o maior número de engajamento. A gente tem pessoas que a gente conhece de surpresa com 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, mas a gente tem um artista que está há 25 anos vendendo, que vendeu 3 milhões de CDs, e tem 120 mil. Então você vê que tudo mudou muito rápido, então as pessoas precisam se adequar. Então na época, sim, as pessoas enxergavam como esse trabalhinho de tipo assim, faz os designers aí, você tá pedindo 5 art, coloca minha agenda aí que eu vou estar aqui, né, faz um cartaz, os benditos cartazes, sangue de Jesus tem poder. Eu lembro, PA. Lembra, né, dessas coisas, assim, faz um cartaz aí para colocar, né, no meu Facebook, no meu Orkut, né, porque daí a gente... então, assim, hoje as pessoas entendem que elas fazem, elas são intencionais no que elas fazem. Há uma preocupação a respeito do que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo. Uhum. Antes era tipo assim, vamos falar que eu tô famoso mesmo, e vou cantar no grande templo, vou cantar na igreja de Silas Malafaia, vou cantar aqui, faz um cartaz. Hoje as pessoas querem, de alguma maneira, procurar como que se gera o impacto. Como que eu posso me comunicar melhor, como que eu posso reter a audiência. Por quê? Porque hoje a gente tem a cada semana 60 mil novas músicas nas plataformas de streaming. Enquanto a gente está falando a meia hora de live, em média, mais de 3, 4 mil contas novas no Twitter foram criadas. Então, assim, salve-se quem puder. Então, há uma necessidade. Eu vou te perguntar uma coisa assim super técnica, mas eu acho que de uma certa forma a gente... tá eu aqui com a minha paredinha cinza. Desculpa, né? Eu decidi trabalhar aqui de casa hoje. Essa L aí gigantesca para mixar uma música aí são 5 dias para achar os botões. Então agora de uma forma muito técnica, tem gente assim que você olhou e falou assim, meu Deus, ele quer milagre, milagre eu não faço, meu irmão. E daí foi, você conseguiu fazer um milagre? Olha, não sei se eu consegui fazer o milagre, mas eu consegui falar pra pessoa que ela não era boa naquilo que ela fazia. Acho que esse é o maior milagre. É você colocar a pessoa, tipo, sabe, tipo, cara, me explica uma coisa, cara. Um choque de realidade. Exato, assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você insiste em algo? Não foi essa pergunta, né? A gente precisa orar muito para poder abordar, porque... Enfim, não, mas é bem super sem mimimi. Pode falar. É que é muito complicado, a né? gente gosta disso aqui, ó. Bomba. É que assim, a gente sabe que no nosso meio cristão, as pessoas têm muito Deus me falou e ele me chamou para isso. Quando na realidade, talvez é um desejo. E não é um comissionamento. Não é eu te gerei para isso, entendeu? Então eu tenho muito cuidado, porque eu não quero ferir aquilo que as pessoas entendem que foi uma ordem de Deus, né? Um comando de Deus. Só que, gente, tem horas que não dá. Assim, às vezes eu ouço... Tem horas que não dá. Não dá. Aqui agora são... Nem vou falar a hora, que você pode estar vendo isso em qualquer hora. Mas assim, ó... a pessoa não canta bem. No estúdio, tudo se dá um jeito. Mas existe uma sensibilidade do público. Claro, né? Aí até eu, cara. Até eu. Cara, até eu canto aqui, você afina, tá tudo certo. A questão nem é a afinação. A questão é você não ser feito pra isso. Então, você vai no estúdio,
existem excelentes produtores que vão deixar o teu áudio final incrível. Você vai para a estrada, as pessoas não engajam. Você vai fazer uma coisa de voz no teu Instagram, por exemplo, agora, com tantas lives, as pessoas falam que você não manda bem. Então, assim, não precisa se expor. Então, assim, eu cheguei ao ponto de trabalhar com alguém que não foi feito para isso e de repente virou isso. Mas eu tive o prazer de trabalhar com pessoas que não sabiam que eram tão boas no que faziam. E aí você, de repente, mostra para a pessoa que ela tem um potencial absurdo dentro dela e ela, de fato, se encontra e é projetada, assim. Mas, assim, eu um dia vou fazer alguma coisa, eu falo assim, gente, se você não... Cara, não... Sabe, assim, eu não sei nem o que falar, assim, ó, fica travando aqui, assim, ó, dá um tilt. Não dá. Então, assim, minha pergunta eu nunca fiz esse milagre. Um dia que eu fizer, eu vou ganhar muito dinheiro. Fica a dica. É verdade, fica a dica. PA, certa vez eu passei por situações assim, bem parecidas. Deixa eu compartilhar com você, eu acho que você vai entender, a gente vai se alinhar bem no que você acabou de falar. Porque eu trabalho em rádio há muitos anos, em uma emissora já há muitos anos também, né? E várias pessoas, vários cantores, PA, chegavam lá na rádio e entregavam os seus CDs, né, para nossa audição. O processo é esse, né? Uhum. Como se nós fôssemos ali a central final. Uhum. Aí vinham as pessoas cheias de história, porque gastaram, né, os seus valores, dinheiro, investimento, ministério, chamado, e horário, e Deus disse, o repertório, e contam toda a história, né? E querem que nós façamos o milagre de colocar a música dela entre as 10 mais executadas no sul do país, que é o caso hoje da rádio, que é a maior. Uhum. Aí, o que acontece? Você faz uma audição de uma música dessa e a pessoa, você tá ali, olha, explica todo o processo. PA, existe um processo a ser feito em rádio, você sabe muito bem como funciona. Você pode ser muito bem relacionado dentro da emissora com o dono, mas não se pula processo para rodar música dentro de rádio, né? Hoje, apesar... Mas se Deus falou, tem que tocar. Então você explica tudo aquilo, não, mas veja bem, na minha igreja eu sou um sucesso, na minha igreja as pessoas cantam comigo, PA, na minha igreja você precisa ver o canto, o fogo desce, daí eu vou na igreja do meu cunhado, também é uma benção, daí eu vou na igreja do meu pai, é uma benção, e na igreja todo mundo pede o meu hino. Ok, só que o que eles esquecem, eu acho que é isso que pega, e é esse o ponto, que na igreja você comanda muito bem ali, porque só tem você tocando e cantando o que você está cantando e você vai dirigir aquele público local. Dentro de uma rádio, antes da tua e depois da tua canção, vão rodar centenas de outras músicas excelentes que estão rodando em todo o país ou fora do país também, muitas vezes. Isso com a comunicação, a plástica, a parte comercial e tudo mais, né? E várias pessoas, da mesma maneira, PA, que você orava e ali conversando com a pessoa, do que eu vou dizer, como é que eu posso dizer para essa pessoa? Uma pergunta que me vinha, que eu fazia para elas, eu falava assim, você tem um suporte, você está saindo do quintal, agora você não é mais do quintal. Quando você entra numa rádio, você tem que ter uma estrutura para dar suporte para a tua carreira. Eu fazia ali umas 3, 4 perguntas, por exemplo, antes, né, disso. Você tem um site, as pessoas vão te procurar. Você tem uma rede social com geração de conteúdo, as pessoas vão te procurar. Você tem um escritório, uma assessoria, porque não adianta divulgar a tua agenda e as pessoas ligarem e você atender e você negociar, enfim. Você tem uma estrutura? Ah, não, eu não tenho. Então, PA, as pessoas ficavam frustradas com isso, com Deus, com a gente, com você, comigo, contigo, por essa questão. Isso aconteceu muito com você? Muito, muito. E assim, e o que me chateava mais na época, agora não, mas na época, era o fato, você citou no meio da tua fala e eu já guardei aqui, né? Que eu falo, é a maldita frase de cantor pós-produção. Chega com CD. Ah, irmão,
Eu já gastei tudo que tinha para produzir esse CD. Agora me lança. Agora eu não tenho dinheiro para investir. Eu não tenho dinheiro para... Eu tô me vendo. Eu tô me vendo na tua pele, filho. Eu não tenho dinheiro para pagar uma promoção em rádio, eu não tenho dinheiro para montar um escritório, eu não tenho dinheiro para pagar uma empresa para fazer um site, eu não tenho nada. E aí, se você fala que o camarada precisa de verba, a gente é mercenário. Uhum. Não, mas você não quer suportar o meu ministério? Porque Deus mandou. Eu peço para ele mandar o dinheiro. Uhum. Porque tá faltando. E não é pra mim, as pessoas não entendem. Eu não tô falando que eu quero dinheiro pra mim. É porque, tipo, a gente precisa manter uma rádio, a gente precisa manter pagar a luz, pagar a internet, pagar o telefone que atende pra agenda, pagar o computador que vai responder, que vai usar pra fazer as artezinhas no Canva, pra poder, né? É uma roda. Então, assim, eu ouvi muito isso. Muito. Eu ouvi muito. E eu até comentava, né? Eu falava, gente, eu fico numa situação, acho que você por muito tempo também ficou, de não entulhar o chamado tão latente que aquela pessoa dizia que Sim. tinha. Então eu falava assim, eu não estou aqui para entulhar postos de ninguém, nem chamado ministerial. Mas existe um processo para eu chegar aqui, para você estar onde está, não foi fácil, a gente teve que passar por um processo, né, PA? Então essas pessoas têm que passar, entender que elas não podem esperar que a Nani, que o PA façam uma projeção e que elas não tenham que fazer mais nada, porque o trabalho agora, como você mesmo disse, depois que tudo foi nivelado, é contínuo. É ou não é? Sim, e tem uma coisa que eu quero destacar também, Nani e Everson, que é muito importante. Existem pessoas que Deus decide fazer. Acho que a gente precisa trazer isso também para a pauta. Deus decide fazer. Deus decide fazer. E aí não vai depender do PA, não vai depender de ninguém. Deus decidiu fazer. Esses dias eu estava gravando um curso, Ser Humano Digital, e um dos módulos do André Aquino estava comigo falando sobre produção. E ele falou uma coisa que eu vou reproduzir para vocês. Música ruim em arranjo bom, talvez funcione. Agora, quando a música é boa e o arranjo é ruim, se Deus quiser, ela funciona. Quero Conhecer Jesus, de Alessandro Vilas Boas, a primeira versão, num violãozinho, ruim pra caramba, tipo, desafinado, não, sério, o André fala um pouco desafinado. Deus quis. Mas o que foi feito depois? Uma nova produção. As coisas se ajeitaram, graças a Deus, e aí foi. Mas a gente precisa deixar claro, cara, se você tá assistindo a gente, você tenha certeza que o que você faz é algo que Deus mandou você fazer, não se intimide. Não retroceda. Não ache que o que a gente tá falando é a respeito do teu chamado, porque não é. Se você tem algo, tipo, queimando no teu coração, uma hora Deus vai fazer, porque foi assim comigo. Eu saí de Aracaju, vim para Curitiba, trabalhei por 12 anos, fui construindo passo a passo, levou, como diz o Greca, todas as pedras que me... né? Então pegava as pedrinhas que eu levava, construir, mas é verdade, a gente vai, né, colocando as coisas no lugar, vai respirando, né, Nani? Você sabe bem, leva uma... respira fundo, um passo adiante, leva outra, respira fundo, um passo adiante, mas a gente sempre com foco no propósito. Eu sempre soube aonde Deus queria me levar, porque eu saí de casa sabendo eu saí debaixo de uma palavra de Deus muito clara, e o meu Deus não mente. Então, se você tem uma palavra de Deus clara, uma palavra de destino sobre a sua vida, não retroceda. E não aborte o processo. Existe um processo e você tem que aprender nele. Tá doendo, aprenda. Tá fácil, aprenda. Tá difícil, aprenda. Tá demorado. Você não pode abortar esse processo, vai ter que passar por ele. Exatamente. Agora também, as pessoas que estão nos ouvindo agora, os ministros de louvor, as pessoas que têm as suas bandas na igreja, as pessoas que têm as suas bandas paralelas, toca na igreja, mas tem a sua banda paralela. Acontece muito, né? Agora bastante, assim. Eu tô aqui para dizer para você que eu tô para endossar o que o PA acabou de falar. Se você tem no seu coração esse chamado de uma forma tão convicta, você não desista.
Exato. Pode ser que não aconteça e muitas vezes não vai acontecer da maneira que você está imaginando, planejando com a pessoa, tal pessoa em tal lugar. Mas vai acontecer. Agora eu vou dar uma dica para você não sofrer. De repente você vai dizer, mas a minha música é tão mais bonita do que aquela que está rodando tanto na rádio. Mas por que que lá naquela rádio, lá em Sergipe, aquela música toca tanto e aqui no Sul não toca? E por que, agora, PA, por que que a minha projeção lá no Amazonas é tanto e aqui não é tanto? Porque estão pegando no meu pé, porque não estão gostando de mim, porque minha música não está tocando, tal fulano gosta mais dele do que de mim. Não é nada disso. Entenda. O nosso público, apesar de ser um público segmentado, cada um tem a sua cultura e o seu gosto. Muitas vezes o que explode de sucesso aqui no Sul não é nem de perto a mesma música que está arrebentando de tocar lá no Nordeste. Então, e vice-versa. O tipo de entrevista, o tipo de evento, de repente você vem com uma conferência, parou aqui na metade, porque daqui da metade para baixo ela não está funcionando. Então, isso tudo precisa do quê? De leitura, de pesquisa, de gestão. Você precisa entender o processo. Agora, não vai largar tudo e não vai sair, né? Exato. É mais ou menos esse processo. Exato. E assim, uma coisa que você falou, que é até um conselho, enquanto a gente está nesse tema, nunca se espelhe no sucesso de alguém. Nunca compare a tua música com a música de alguém. Sabe por quê, Nani e Everson? Para mim, quando uma pessoa chega dizendo que quer lançar alguma coisa, essa pessoa quer lançar a sua verdade. Essa pessoa música, para quem não é compositor e regrava músicas de outros compositores, você regrava porque você acredita naquela mensagem. E no momento que você vai cantar ela passa a ser a sua verdade. Então, assim, não queira escrever sobre casa, porque o Casa Worship estourou com a música de casa. Ou porque o Eliseu Alves isso estourou. Acontece muito, né? Muito. Eu lembro que tinha uma época que toda música gospel tinha chuva. Chuva. O Fernandinho falou em chuva, aí a galera veio com um temporal. Agora eu tô pensando que o pessoal tem que fazer isso aqui em Curitiba de novo. Exato. Chuva, né? Exatamente. Mas assim, você entende como parece que as pessoas, elas não lutam pela sua originalidade. As pessoas, elas querem o que tá na moda. Que está na moda. Mas olha, eu posso dizer o que eu sempre falo lá na rádio, tanto em off quanto no ar, é o seguinte, falo aqui para você, copiando alguém, você nunca vai causar a mesma emoção que a sua identidade original. Exato. Você nunca vai causar isso. Exato. Aí você pega, por exemplo, o Israel Subirá, de Curitiba. Canta uma música tão linda, acho, não sei se vocês conhecem, Como Posso Me Amar. É tão original aquilo, o som é original, a letra é original, o timbre é original, é tão poético, se sente tanta verdade quando você ouve aquilo, que você fala, cara, ele não tirou de lugar nenhum, se não foi do coração dele. Você ouve um Alessandro Vilas Boas, o timbre dele é tão único, as letras dele são tão repletas de Bíblia, você sabe que o cara teve um tempo de secreto, o próprio André Aquino, Brunão Morada, pessoas que são autênticos e não estão nem aí porque fulano vai cantar ou tal. Então não depende do tamanho do teu ministério. Se você não começar valorizando a verdade que tem dentro de você, a probabilidade de você ser alguém frustrado, ela é gigantesca, sabe por quê? Porque não acontece, como diz a minha avó, né? O pau que bate em Chico nem sempre bate em Francisco. Então, assim, cada um, cara, vai curtir o seu momento, cada um vai curtir... Mas sabe o que a gente tem uma sensação? Que tem uma receita, que você pega um Mi maior, toca ele ali, faz um Lá com nona e diz, pronto, já saiu um worship top. A gente infelizmente passa por isso, né? Por isso que quando a gente encontra coisas originais, me dá uma alegria tão grande, um renovo tão grande, tipo, Deus, obrigado por não me deixar ter desistido disso, porque tem gente que tá se preocupando ainda em fazer coisa boa. Acho que vocês devem ter ouvido a música Ei Paz, do Sounds. Se não, fica a dica para vocês e para todo mundo que tá em casa. Foi a música mais original que eu vi nesse ano.
Ei, paz. Ei, paz é um worship que você, tipo... Olha que Hã? é worship. É um worship. Hã? É um worship. É um worship, galera. Pra ser Então, original, tem que ter muita opção, hein? olha, eu vou te falar que eu tava desacreditado da originalidade da nossa música. E depois que eu ouvi isso aqui, não sei se vocês podem ver. Não dá pra ver, né? Aqui, ó. Agora dá. O que a brisa traz, me diz o que você desfaz mais. Eu vou incrível. dizer, claro que eu conheço. Maurício me mandou de primeira essa. Bom. E eu aqui assim, você não conhece? Não, já conheço, sim. Nossa. É incrível. Gente, esse é um som novo. Exatamente. Você que é mais assim dessa área e músico também, ele é um worship, mas ele é novo, ele tem elementos diferentes. É ou não é? Exato. Quando você chega no meio da música, você começa a entender que você está envolvido numa canção de adoração. Só que até você chegar lá, você está curtindo um som. Que não é aquelas notas e clichês, né? Não é as nossas famosas músicas em sol e dó. Misericórdia. Agora deixa eu te perguntar, por exemplo, assim, ó. Como é que eu faço, então, para me inserir nesse mercado, PA? Eu tenho meu estilo próprio, não tem nada a ver com nada. Eu tô cantando aí e eu gosto disso aqui. Você tem um sertanejo ensino fundamental. Com reggae, né? Essa foi muito boa. É isso aí, um sertanejo, ensino médio com reggae para skatista. E eu quero conquistar o mesmo público da Aline Barros e da Bruna Carla e do Fernandinho. O que eu faço? Porque eu sei que eu tenho potencial. E aí, meu amigo, como é que você me ajuda nessa? Olha, se você de fato tem potencial, né? E a gente tá falando sobre o potencial, e existe uma vontade muito grande, eu acho que o planejamento é o primeiro passo. Só que o maior problema hoje é que as pessoas, elas se igualam a outras por conta da nossa geração micro-ondas, fast food. Então hoje as pessoas chegam e falam assim: a minha filha, ela é a nova Gabriela Rocha. Daí eu respondo: desculpa, a gente não precisa de uma nova, porque existe uma e tá viva ainda. Até o dia de Deus decidir, entendeu? Só um minutinho, PA, porque nós vamos ter que lançar ali, bom. Ô, louco, isso aí é manto, isso aí é... Mas, gente, olha a hora do giro. Por que alguém vai dizer que precisa ser igual a alguém que todo mundo ouve, é o top do celular da galera? Porque agora eu preciso... preguiça o nome disso, porque daí... eu quero ser uma Isadora Pompeu. Cara, a menina tá aí fazendo um monte de coisa legal. Vai orar, vai criar. Ótimo, bom. Mas não é. Então, assim, quando você fala que, tipo, você quer um público da Aline, se você quer o público da Aline, no mínimo você tá me dizendo que você quer ser uma... Se você tá dizendo que quer o público da Aline, no mínimo você tá me dizendo que você quer ter um estilo da Aline. Porque se o público dela é teu referencial, é porque existe um estilo que levou aquele público até ela. Então, assim... Exatamente. Então, assim, você pode ter muitas pessoas que cantam canções no mesmo estilo, mas que tem particularidades, que tem diferenciais, que não é aquele timbre que você quer copiar, não é aquela linha que você quer seguir, que você pode e deve ter esse desejo de poder obter o sucesso de um público como o dela. Mas se o caminho para chegar em ter um público como o dela for querer ser igual a ela, você já começou errado. Uhum. Você já começou a tua estratégia, tipo assim, acabei com tudo antes de dar a partida no carro. Porque nós não precisamos de outras pessoas que já estão no mercado, outros ministros, ninguém precisa de outro Brunão.
Deixa o cara, o Brunão tá lá, meu amigo querido, deixa ele é precioso. O que ele faz é... Mas é que ele é tão bom que daí a gente quer replicar, né? A gente copiar, quer... PA. Você também, PA, vou te dizer. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você já atuou como olheiro? Assim, você... Meu Deus, Jeová, preciso pegar essa pedra preciosa. Olha o manto. Olha, quando eu fiz o Festival Novas Promessas, eu ouvi 650 áudios de novas bandas. Não. E então eu fazia a triagem, assim, eu ouvia para levar 10 para cada fim de semana pro palco. Então, tinha casos que eu falava, meu Deus, isso não pode passar. Só que eu não tinha estrutura na época para eu poder pegar um ser humano desse, dar uma gravação, gerenciar uma carreira, porque isso precisa de muito de recurso, de equipe. Mas sim, cara, já passou pelos meus olhos pessoas que, se eu tivesse tido a oportunidade de segurar, acho que a gente tinha nomes muito interessantes. Tem um pessoal de Curitiba mesmo, esqueci o nome dele agora, até um pecado, né? Eu falar uma pessoa que eu achei incrível e esqueci o nome, mas é que são, não vou falar a hora, porque você pode estar assistindo isso de dia, mas é uma hora um pouco avançada. Então eu esqueci o nome da pessoa, e o cara me mandou um áudio, ele era da primeira IEQ, eu acho. Não lembro. Ai, que... O Carlinhos, né? Não, o Carlinhos da Indelevel, quando ele mandou a música que ele ia lançar, eu surtei, porque é muito boa. Era muito boa na época, e continua sendo. Mas tinha outro piá, o nome dele era Ricardo, do Vale, o nome da banda Vale, isso. Que eu fiquei alucinado com o som do menino, muito bom. Eu cheguei a mandar pro Maurício na época. Falei, cara, olha que... Só que na época, pensa, 2015, não existia esse negócio de você ter um selo só para pôr num streaming, para você tinha que ter um contrato de gravadora, você precisa se amarrar de uma outra maneira, tinha que ter, era budget, tinha que ter recurso, o contrato falava de dinheiro, você tinha que bancar o projeto do cara. Hoje o cantor chega, entrega o projeto pronto e ele recebe de volta, de alguma maneira, nos royalties e tudo mais. O mercado mudou muito. Mas eu já tive essa honra de ouvir pessoas muito boas, cara, e eu lamento muito poder não ter servido elas com o desejo que nasceu no meu coração. E já teve alguma, assim, que você falou, como é que pode esse negócio estar fazendo sucesso, gente? Isso aí deve ter alguma Claro! Não precisa citar nome. Você vai tocar nesse assunto agora? A gente só vai tocar porque tá bem tarde. Sei. Não, sim. Sim. Meu Deus. Mas muitos. Oh, Lord. Sim. Que dó. Não, tipo, gente, o Lázaro carrega algo precioso, mas se você for olhar tecnicamente, você vê, meu Deus, mas o cara tá lá, tipo, ele faz sucesso e abençoa a multidão. Eu nunca vou esquecer o dia que ele fez um show aqui em Curitiba com 25 mil pessoas. Nossa. Exato. Meu, tipo, incrível. Só que é um cara que você fala, como pode? Oh, Lord, I'd like. Eu sou de Jesus. Exato, e tá lá. E aí você olha e vê o seguinte, estou falando de uma pessoa que se mantém na carreira com base num momento muito grande, porque as pessoas conhecem, o Brasil conhece isso aqui. Uma parcela de público passou a caminhar com ele, mas a massa, ela ficou aqui. Eu sou de Jesus, eu fico aqui. Hoje, se perguntar qual é a última música, muita gente não vai saber. Mas né? Então, isso aí foi um delay, um erro na gestão da carreira, dos lançamentos, ele não soube escolher, não teve assessoria. O que é para não ficar? Porque, por exemplo, tem gente que termina obrigatoriamente, claro, o mercado e a gente de rádio mesmo, a gente espera que aquela música que foi sucesso, vamos falar de Midian Lima, por exemplo, lá, ela não pare, né? Essa música,
da pastora Midian é um estrondo no Brasil inteiro. Foi lançado ano passado e continua. Jesus, ela é, meu Deus do céu, todo mundo pede ela a cada 5 minutos na rádio, glória, terra, manto. Mas assim, a gente fica na expectativa de cada entrevista com ela, de que a próxima canção venha a ser tão boa quanto e caia na graça do povo para ficar cantando. E como é que faz? Eu acho que tem muito a ver com não ter pressa, sabe? Tipo, não se render às pressões. Para lançar? Para lançar, daqui a um ano eu preciso, etc. Acho que tem um pouco disso. Agora não mais, porque os singles estão aí de 3 em 3 meses, tem música nova, né? Mas enfim, fatiaram um álbum e estão lançando de música a música. E eu acho que a sensibilidade da pessoa, ela fala muito, assim. Porque a gente vê uma crescente gigantesca falando da pastora Midian. Eu não tô falando de uma música, eu tô falando de uma série de músicas, de uma série de interpretações. Eu acho ela incrível e falei pra ela semana passada, a gente tava no prêmio lá em São Paulo, eu falei, poucas pessoas me tocam como você me toca quando você ministra. Você pode cantar Trem Bala, eu acho que eu vou chorar se você cantar. Porque ela carrega alguma coisa diferente. E eu acho que a sensibilidade dela em saber o tipo de mensagem que ela precisa entregar mantém ela em um loop de coisas interessantes, de mensagens relevantes. Porque tem muito a ver com aquilo que você busca em secreto. Então, assim, quando você busca algo em secreto, Deus nunca vai te falar algo para liberar para o povo que está fora de tempo. Deus sempre vai mandar você liberar aquilo que é tempo. Então, eu acho que tem muito isso. Então, a gente vê essas pessoas que tem, por exemplo, Midian, Morada. Você vê, por exemplo, afundei meus barcos. Se for contar os barcos que todo mundo já afundou na vida cantando essa música, não tem, mas assim, aí você olha pro seguinte, tá estourado, aí você olha pra outra música, tá estourado, aí você... Por quê? Porque existe a sensibilidade do tempo. E é uma pena muitos ministros hoje não perguntarem para Deus a respeito do que Deus quer que eles cantem. Uhum. Mas ligar para o compositor e falar, você escreve para mim uma música que tem casa, por favor? E aí você vai cantar, tipo, cara, era aquilo que Deus queria para você? Era aquilo de você fazer uma curadoria de músicas e você não parar para prestar atenção no que o mundo tá vivendo, porque, cara, músico, cantor, são profetas. Você tá ministrando, é uma ministração cantada. E Deus tem tempo para todas as coisas, só que ele marca pessoas, Nani, com músicas atemporais. Eu canto hoje com muito louvor, como se tivesse saído ontem. Porque ela mexe comigo, ela tem uma verdade muito grande. Eu canto Preciso de Ti como eu cantei a primeira vez. Porque ela é atemporal. O caso de quem não escreve e só regrava. Vamos lá, vamos falar então de Gabriel Guedes. Uhum. Ele faz versões, ele faz regravações, ele traz uma nova roupagem, ele veio cantando desde de Cassiane, né, no seu popurrí, vem trazendo versões de Elevation e aí vai, né? Explica para mim o que é, o que você, na tua visão, o que é um Gabriel Guedes no mercado hoje? Uma pessoa que deu certo. Porque quando a gente fala em tempo, de você liberar uma mensagem, eu não estou falando especificamente apenas de você escrever, sabe? Mas se ele entendeu o tempo daquelas músicas que ministra ele de alguma maneira e ele sentiu no espírito que era a hora de ministrar a igreja brasileira, né? Então era o tempo para aquilo acontecer. Eu acho que é raro a gente ter outras carreiras como a do Gabriel, pautada em 80%, 75% em versões. Eu acho que é raro, acho que existe um favor de Deus sobre ele,
e Deus decidiu fazer, ele trazendo músicas de outros ministros em português, até que ele escreveu umas 2 ou 3 músicas, né, acho que a Noiva e alguma coisa assim, que também a igreja brasileira cantou. Foi consultar a pauta. Ai, Jesus. Ó, falar em pauta, gente, aqui, ó, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente já ultrapassou, mas assim, vou abordar mais um tema aqui com você, meu amigo. Vamos falar desses movimentos de descente. Certo. Dos movimentos de união das igrejas. Todo cristão precisa ser decente, isso mesmo. Dessa onda de... Ok, né? Enfim, vamos... Amigo, pra gente ter, assim, só o levantar, assim, de um assunto. Descende foi um mega evento planejado, realizado com sucesso aqui no nosso país, veio já de outros, né? Mas aqui no nosso país foi muito bem sucedido, graças a Deus. Eu sei que você esteve lá, participou, interagiu com todo mundo, teve na organização, tem acesso a tudo isso, e glória a Deus por isso. Ok, como é que nós vamos manter essa chama acesa? Cara, é tipo algo muito louco aconteceu no Descende, e eu acho que eu entendi super Paulo, falando na minha ótica, no meu entendimento, na minha análise, e tudo eu. Foi algo que a igreja brasileira jamais viu, 3 estados simultâneos, os maiores ministros do país. Eu fiquei... fui muito abençoado, recebi altas palavras proféticas de referências minhas de fora, que eu jamais em vida imaginei estar no mesmo ambiente que essas pessoas. Eu saí de fato transformado. Ok, fecha parênteses. Agora olha pro povo. O Descende é um evento de envio, né? Então a gente se falou muito sobre envio, se falou muito sobre ir, se falou muito sobre cuidar, se falou muito sobre... E aí o Descende veio e falou sobre envio dia 8 de fevereiro, dia 17 de março, o mundo entra numa pandemia. E todo mundo foi enviado para dentro das suas casas. Todo mundo foi. Ninguém foi para a África, fechou fronteira. Ninguém foi para os Estados Unidos, fechou fronteira. Nós nos voltamos para dentro das nossas casas. E eu, Paulo, tive um entendimento real da minha experiência lá naquele lugar, daquela unidade da igreja brasileira, do corpo de Cristo, que eu deveria olhar para dentro da minha casa durante toda essa loucura como uma área que eu deveria semear, uma área que eu deveria cultivar, uma área que eu deveria, ensinar os meus filhos, junto com a minha esposa, a como que se encontra a presença de Deus, como que se ouve um Espírito Santo, como que ele entende que ele está sendo afrontado pelo maligno e tão pequeno já tem uma autoridade para poder dizer que o medo tem que ir embora em nome de Jesus, porque no nome de Jesus tem poder. Então, para mim, o envio funcionou para eu poder olhar para minha casa, para eu poder olhar para minha mesa, para eu poder olhar para o tempo de qualidade. E eu ainda tenho aprendido muito com isso. Eu ainda não sou o modelo perfeito de um pai ou de um marido que busca o tempo inteiro, continuamente, trazer a presença de Deus para dentro do meu lar. Eu não sou 100% intencional. A minha rotina me trai às vezes, que quando eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa, eu acabo não tendo condições pelo horário, pelo cansaço mental. Mas eu sei que Deus olha para a intenção do meu coração e Ele me dá uma oportunidade de poder fazer isso no dia seguinte. Então, Nani, para mim, o Descende, ele funcionou nessa perspectiva. E eu espero que as pessoas possam ter esse entendimento, as pessoas que estiveram lá ou foram impactadas de alguma forma com o evento, possam ter tido essa mesma noção e não tenham permitido que o fato da gente não poder ter ido para um outro estádio para ver várias bandas tocarem tenha apagado a chama, porque a gente não pode viver de evento em evento, a gente não pode viver de marca em marca, a gente não pode viver de vento em vento, a gente precisa buscar constância. Então, essa é a minha leitura, assim. Constância nesses movimentos extraordinários que Deus está proporcionando para o planeta, na verdade, né? Que isso daí gira no mundo
cristão no planeta todo. E consistência também individual de cada ministério, não importa se você trabalha com música, se você toca, se você canta, ou você atua de alguma forma no segmento cristão, que é o que nós estamos falando hoje, faça com excelência, busque fazer com excelência, levar consistência, conteúdo, né? E nunca esqueça que o que é cópia não gera jamais a mesma emoção, impacto que o original vai causar, né? Existe uma missão específica para a pessoa executar, então não vai ser transferida para ninguém, o que você precisa fazer vai causar alguma coisa eterna, um peso eterno, então procure fazer isso com bastante excelência. PA, eu não sei aqui do Everson, mas eu ficaria conversando com você horas e horas e horas. Pô, super 10. Super 10. Eu queria que as pessoas entendessem um pouco mais o processo, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais do teu trabalho. Queria que você falasse das tuas redes sociais, como as pessoas que vão nos ouvir aqui, porque esse programa também vai em outras rádios, para o Brasil inteiro, vai em outras emissoras. De repente tem alguém lá, uma cidadezinha bem pequenininha, lá numa, sabe? Sim. E tá sonhando e tá pensando, e isso aqui pode ser um respiro para ela. E daí, como é que ela te acha? Olha, só para encerrar, esses dias a gente gravou um projeto incrível chamado Ser Humano Digital, que foi um projeto que nasceu no coração de um amigo meu, Thiago Stachon, vice-presidente de marketing da Unicesumar, e a gente decidiu trazer isso à realidade. Você falou algo que é palavra rema para esse projeto, que é poder abençoar aquele pastor, aquele ministro, aquele empreendedor, aquele padeiro que faz o melhor pão naquela cidadezinha do interior, aquela pessoa que está lá nos ribeirinhos do Amazonas e o coração dela queima por algo e ela não sabe como fazer. Isso nos motivou a nos levantar e produzir esse conteúdo. Então, antes de eu falar meu Instagram, qualquer coisa, Nani e Everson, se vocês me permitirem, eu queria só deixar uma mensagem. A gente falou muito a respeito do que a gente vive nas nossas profissões, do que a gente vive no nosso dia a dia, dos nossos desafios, dos nossos muitos medos, dos nossos temores. A gente tá aqui, mas vocês não fazem ideia de quantas vezes a gente não quis aparecer, queria apenas chorar por alguma razão, prantear por alguma dificuldade. E então eu queria que você soubesse que a gente é super igual a você, que tá aí do outro lado. Igualzinho. Igual. A gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que o que a gente faz, a gente não é bom no que a gente faz, a gente acha que sempre tem alguém que está disposto a produzir algo muito mais relevante. E isso não é ambição. A gente está falando de emoção, a gente está falando de coração. Então eu queria ministrar sobre a tua vida, que você guardasse as tuas emoções, que você guardasse o teu coração em Deus, que você, de repente, ouviu algo que despertou em você algum tipo de questionamento. Só que não há questionamento naquilo que há a clareza de Deus. Se você se questionou por alguma razão, invista tempo em oração, pergunte a Deus mais uma vez se essa dúvida que você tem sobre isso, que você sonhou nesses últimos anos, ou nesse último mês, ou nessa última semana, se realmente é dele. A palavra é viva, sabe? Procure em Deus as suas respostas. Mas eu não queria que você carregasse nos teus ombros o fardo do insucesso, da frustração. Queria, em nome de Jesus, ministrar sobre você, não importa a área que você está atuando. Não estou falando com um cantor, não estou falando com um produtor, não estou falando com alguém específico, eu estou falando com você, e não importa a área que você atua. Você foi feito para algo extraordinário. Você foi feito para um propósito incrível de Deus. Então, busque potencializar isso nele. Busque potencializar isso nele. Pergunta para ele quais são as estratégias, quais são as formas que você deve fazer. Se você não tem acesso a profissionais que possam te orientar, pergunta para Deus. Deus pode, através dos teus sentimentos, do teu feeling, né, de você sentir, você pode ter passos de sucesso no que você faz.
Mas se eu puder te ajudar, se alguém da minha equipe puder te ajudar, nós vamos estar com os braços abertos para poder estar com você, para poder cuidar de você, para poder te orientar, para poder orar com você, para poder te posicionar, para poder ministrar uma palavra de vida sobre o teu coração, para poder ativar o teu ministério, para poder liberar sobre você algo dos céus que produza um peso de glória incrível naquilo que você está disposto a fazer. Aqui na tela tem o meu Instagram, aqui, Paulo Alberto, _ Você pode acionar lá e de lá eu posso te direcionar para as pessoas que forem ideais poder caminhar com você. Mas a mensagem principal de toda essa conversa, que eu entendo, é que vale muito a pena você dedicar o teu tempo, dedicar a tua energia, a tua motivação, você dedicar o respirar para aquilo que você de fato acredita que Deus pediu que você fizesse. Eu acredito. E toda vez que eu falo sobre isso, eu fico muito emocionado, os meus olhos brilham, porque eu nunca desacreditei de nenhuma palavra que Deus falou a meu respeito. Então, quando eu tinha 13 anos, que Deus me disse em alto e bom som, que Ele me mandaria para um lugar distante, onde eu choraria e a minha mãe não iria ver, mas era o lugar que Deus me honraria, eu jamais duvidei daquela voz, porque ela penetrou no meu coração de uma maneira que ela criou raiz. E todas as vezes que eu ligava e a minha mãe dizia para mim que eu chorava e que ela entendia que eu estava prestes a desanimar ou retroceder, ela falava para mim o seguinte: filho, você lembra da mulher de Ló? Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. E eu, como tua mãe, eu não permito que você olhe para trás. Eu não permito que a tua dificuldade ela possa gerar em você um sentimento de paralisação. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar para você. Não olhe para trás, não paralise, não retroceda. E se você desanimou por alguma razão do teu principal foco, do teu chamado, eu sei que a Nani é uma mulher de Deus, o Everson, e nós podemos liberar sobre a tua vida que essa chama ela acenda mais uma vez e você possa ser um outliers, que você possa ser alguém que seja a diferença nessa geração, que você possa ser relevante no que você faz, que você possa, que você possa brilhar o brilho de Cristo. E eu me sinto extremamente empolgado quando eu falo da real motivação do meu trabalho. O meu trabalho não é para eu estar com famoso, o meu trabalho não é para estar nos melhores estúdios, o meu trabalho não é para estar nos maiores eventos. O meu trabalho é para olhar para um ministro que muitas das vezes precisam de um abraço, de uma ministração no secreto, e eu poder olhar nos olhos dele e falar: eu estou com você e você não vai retroceder. Então, encontre o seu propósito, encontre que eu sei que Deus vai te usar de uma maneira tremenda. Então, se de alguma razão ou de alguma forma eu agreguei em algo e eu puder continuar te servindo, aqui tá o meu Instagram, vai ser uma honra poder continuar refletindo Jesus na tua vida. Falei demais, mas é que eu me empolgo muito quando eu falo sobre o meu propósito. Nós recebemos aqui, meu amigo, e nós entendemos o amor, né? Nas tuas palavras, elas vêm carregadas de amor e elas são conduzidas pelo Espírito Santo. A gente tem vontade de ouvir, porque sai do coração com paixão mesmo. Quando Deus coloca nas nossas mãos algo que a gente traz para dentro do coração, as pessoas falam: meu Deus, mas por que ela está fazendo isso? Por que ela permanece? Por que ela já não partiu para outra? Por que isso? Por que aquilo? É que nós sabemos quem nos prometeu. Nós ouvimos a voz daquele que nos prometeu e podem falar o que quiser falar, podem dizer o que quiser dizer. Nós vamos ser fiéis àquele que prometeu, e não porque ele prometeu, é por amor a tudo que ele tem feito em nós e através de nós. Olha. Então, eu quero louvar a Deus pela tua vida, por eu poder conhecer você. Eu tenho o privilégio de conhecer você há muito tempo, um pouco da tua carreira, um pouco a gente ficou junto, um pouco a gente se distanciou. Eu espero agora a gente retomar, trabalhar junto para esse crescimento. Eu quero te abençoar, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua empresa, todas as pessoas que trabalham lá dentro daquele lugar, as pessoas que você vai enviar naquele lugar, as pessoas que estão com sonhos, que você possa receber esses sonhos como projetos mesmo, né?
e que você entenda e que Deus vai te agraciando cada vez mais. Nunca falte nada, nada. Como ele disse que nenhum talento, nenhum dom falta, que nunca falte nada. Um beijo na tua esposa, que é uma linda, ela é uma edificadora, né? Tua casa, tua família, tua despensa, teus filhos, tua mãe lá de longe, todo mundo. E você saiba que você é muito querido e tem um lugar muito especial aqui dentro do meu coração, da minha amizade, viu? Muito obrigada por estar conosco. Eu quem agradeço, eu fiquei super surpreso, muito legal, a cacofonia top, super surpreso, e com o convite eu me senti muito honrado, porque às vezes, sabe, Nani, a gente pisa em lugares tão grandes, fora daqui, a gente tá, sabe, as pessoas olham pra gente, nos abraçam e tal, e quando eu tenho o privilégio de poder sentar à mesa, nós estamos sentados como amigos em uma mesa, e a gente poder compartilhar as nossas vidas, porque eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei e posso imaginar nesse trajeto, quantas barreiras você teve que atravessar, quantas lutas você teve que vencer, e a gente tá aqui hoje, tipo, falando sobre, sabe, dando risada sobre os CDzinhos que chegavam, e que todos os percalços da vida, para mim é muito mais precioso do que eu trazer para casa qualquer tipo de prêmio, porque a palavra nos assegura que o reino de Deus é manifestado quando a gente está em comunhão. Então eu amo estar em comunhão com as pessoas que me viram antes mesmo de muitas outras pessoas me enxergarem, e você é uma delas. Por isso que você sempre vai me encontrar com o mesmo coração, com a mesma alegria, com o mesmo desejo de servir. E é isso. Muito obrigado. A gente está entrando numa vigília. Eu estou sentindo. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Nós vamos fazer a vigília publish. Meu Deus. Mano, meu Deus. Glória. E fica o meu convite para qualquer dia desses, quando vocês tiverem tempo na agenda, irem até o escritório, tomar um café, conhecerem a nossa estrutura, o nosso time, fazer uma foto no nosso painel lá pra gente registrar. Eu vou, meu amigo, eu vou sim, eu vou. Não vou marcar aqui, gente, o horário, porque realmente a gente precisa dar uma olhada. Mas eu vou, que eu tô com muita vontade de conhecer esse espaço, coisa mais linda do mundo. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Deus te abençoe. Eu quem agradeço. Paulo, amém. Obrigado, Everson. Deus abençoe você, parabéns Amém. aí pelas realizações, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. O Senhor sempre honra aqueles que trabalham com excelência. Amém. E nós não temos dúvida nenhuma que o Senhor está te honrando, fruto de um trabalho que você vem feito ao longo desses anos. Glória a Deus. Se você pudesse dar uma mensagem outlier, assim, reto e direto, para uma pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, e agora ele quer saber o que eu preciso para fazer esse ponto de virada, ser um outlier na minha vida, na minha carreira, no meu ministério, você diria: fulano, eis que te diga. Fulano, eis que eu te digo, De mim mesmo. não sabote quem você é. Para você poder chegar no lugar que teu coração deseja, não permita que as pressões externas, que as vozes do maligno possam colocar dentro de você uma mensagem que não vem de Deus. O desânimo, a falta de fé, o desencorajamento, a falta de esperança podem roubar de você aquilo de mais precioso, que é a execução do teu chamado, do teu propósito. Se você quer ter um ponto de virada na tua vida, comece a olhar para dentro de você e potencializar aquilo que Deus disse que é o teu diferencial. Porque se tem alguém que acredita em você, esse alguém se chama Jesus Cristo. Então vai em frente, eu venci, você vai vencer, e a gente tá junto na caminhada. Não desista. Valeu! Essa foi mais uma audição do programa Outliers. Lembrando que todas as segundas-feiras nós estamos aqui ao vivo com você. Deus abençoe, Paulo. Nani! Abraço, meus amigos. Abraço, meu querido. Deus te abençoe. Brigadão. Deus abençoe. Valeu demais. Obrigada, povo lindo, abençoado, povo de Deus, por estarem conosco aqui nesse dia. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um convidado especial para abençoar a tua vida e compartilhar histórias lindas, verdadeiras, verídicas, de pessoas que superaram e estão superando, não pararam no processo, porque viram, né, focaram lá no alvo e estão seguindo. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Até a semana!